Se o seu faturamento depende da sua agenda, você não tem um negócio, você tem um chefe. Você pode até estar ganhando muito bem, mas está preso no modelo antigo. Então, se todo o seu conhecimento, tudo que você sabe, está dentro da sua cabeça, você não tem uma metodologia. Você tem muito conhecimento, mas de maneira desorganizada. E é exatamente esse o motivo que a maioria dos especialistas travam. A grande maioria sabe muito, mas não consegue passar todo esse conhecimento de uma maneira que o público, né, as pessoas, os clientes, consigam enxergar este valor. Então, se você já tem experiência, já tem conhecimento, já tem repertório, já tem resultado, tem uma vida aí, né, tem 20 anos, 30 anos, 10 anos, e não conseguiu ainda transformar isso em algo vendável, escalável, claro, né, para o que você quer e como objetivo na sua profissão, esse vídeo é exatamente para você. E hoje eu vou te ensinar como que eu faço isso com os meus especialistas aqui com quem eu trabalho. Pegar tudo isso que você sabe, tudo que está intuitivo, tudo que está invisível, tudo que está desorganizado aí na sua cabeça, mas que é muita coisa e são coisas bem importantes, e transformo isso em algo escalável, algo palpável. Então, eu vou te ensinar exatamente como que você faz isso. E no final desse vídeo você vai saber exatamente onde você está travado. E eu posso te garantir, não é por falta de conhecimento. Vamos nessa? O que acontece aqui? O especialista experiente, ele sofre a mesma contradição. A grande maioria está dentro desta categoria, sofre esse mesmo problema. Ele tem muita experiência, tem muito repertório, tem muito resultado, ele tem muita entrega, mas ele trava. Toda vez que ele tenta explicar, ele trava. Toda vez que ele tenta entregar, ele se desorganiza. Toda vez que ele tenta fazer algo para comunicar o que ele faz, ele se perde. Então, toda vez que você tenta transformar isso em algo comunicável, né? Vou colocar aqui uma coisa bem palpável, um vídeo, um produto, um infoproduto, um curso, uma mentoria, um livro, um PDF, transformar esse conhecimento em algo vendável, comunicável, seja lá como for, acaba misturando tudo, né? Dá aquele bug, tela azul que eu chamo na cabeça, e aí acaba que não sabe o que falar, como falar, para que falar, por que fala, então acaba misturando mesmo. E por que isso acontece? Acontece justamente porque o especialista não foi treinado para isso, ele não foi treinado para ensinar, ele não foi treinado para estruturar. Ninguém aprendeu isso, você provavelmente na faculdade não aprendeu isso, eu também não aprendi. Então a gente acaba se perdendo de fato, porque eu também faço isso, acontece com 99,9% das pessoas, porque acaba que você não foi ensinado, você não aprendeu a estruturar, você não aprendeu a ensinar, você não aprendeu a organizar, você não aprendeu a nomear o que você faz intuitivamente, tem nome, né? Vou contar isso até o final desse vídeo, ok? Então, o que acontece aqui? O mercado não compra o que você sabe. O mercado, que é o público, as pessoas compram o que elas entendem. E quanto mais rápido você explica isso, mais fácil você explica, mais rápido as pessoas compram. Quanto mais difícil de explicar, mais objeção vai ter. Por isso que cria muita objeção. A grande maioria dos especialistas cria mais objeção do que venda, porque eles complicam as coisas, porque o conhecimento que eles têm é muito complexo. Na grande maioria das vezes é muito conhecimento. Então você sente que tem valor, você sabe que tem valor, né? Não é nem sentir, você sabe que tem valor, mas não consegue transformar isso em clareza. Na verdade, não consegue transformar isso em percepção de valor, que é diferente de valor. Então você sabe que sabe muito, mas não consegue passar isso, comunicar isso para o seu público. Sabe que pode fazer diferença, que poderia fazer diferença com mais pessoas, mas não consegue tirar isso do papel. Não consegue fazer isso para o seu público, não consegue transformar isso em algo palpável. E aí acaba que tem um monte de conhecimento, mas ponta solta. Tem um monte de conhecimento que se confunde. E aí, como você se confunde, que é muito conhecimento, que você sabe especificamente as coisas, você não consegue trabalhar isso num fio condutor para que você possa entregar para o seu público. O que acontece aqui, experiência sem estrutura não escala, não tem como escalar, e toda essa genialidade intuitiva não vira um negócio sozinha, não tem como. Isso a gente está falando de negócio, apesar de ser um conhecimento que você tem. Beleza, Ana, mas como que eu vou transformar isso então neste negócio, que é o que a gente está falando aqui? Vamos lá, primeira coisa, a gente precisa transformar isso numa metodologia, que é o que você já tem. Você faz algo de uma forma que ninguém faz, porque você tem experiência, você tem conhecimento técnico e você tem uma forma de fazer que é só sua, é única. Gostando ou não, você tem o seu formato. Então isso significa o quê? Você tem uma metodologia. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, transformar isso numa metodologia. E a segunda coisa que a gente vai fazer para transformar numa metodologia, a gente faz uma extração, que é o que eu chamo aqui de extração
extração. A gente extrai o que você sabe, todo esse algoritmo mental e transforma uma metodologia para que você possa comunicar isso de uma maneira clara, vendável e escalável. Então tá, o que a gente precisa entender primeiro? A gente já entendeu exatamente em chegar na extração, mas como que a gente faz isso? A gente precisa entender o que é uma metodologia. Primeira coisa, metodologia a gente não inventa. Vamos criar uma metodologia, Ana? Não, nós não vamos criar uma metodologia. Metodologia a gente senta, extrai o que está dentro da sua cabeça, todo esse conhecimento junto com a sua experiência, sua base, sua história, toda a sua construção até aqui, nomeia e estrutura. Basicamente isso, né? Na verdade a ordem seria essa. Primeiro a gente estrutura, depois a gente nomeia. E isso a gente faz através de uma lógica, porque tudo que você faz tem uma lógica. Apesar de você não pensar nisso intencionalmente, né? Você não faz isso intencionalmente, você só faz, mas tem uma lógica por trás disso. Você faz de uma maneira que tem raciocínio lógico, tem uma linha de pensamento, você tem um processo interno que você faz, apesar de não pensar nele, que você cria, você elabora, toma a decisão para fazer aquilo e depois executa de alguma maneira. É assim, não é, né? Depois você faz. Então, essa extração, a gente vai trabalhar esse DNA que você faz aí, nesse processo de execução, a gente extrai e transforma isso na estrutura da metodologia. Que aqui a gente vai pegar em cada parte, a gente vai entender o que você sabe, tanto na experiência quanto na parte de conhecimento técnico. Então aqui é como se você tivesse uma biblioteca toda na sua cabeça, eu tenho certeza que você tem, né? Você já estudou muito provavelmente para isso, mas como é que tá hoje? Tá sem catálogo, não tem estante, né? Não tem mapa, não sei onde é que tá, não sei onde é que tá a parte da gastronomia, nem a parte da história, nem a parte da geografia, né? Colocando assim. Então hoje a gente tá desse jeito, a gente vai pegar isso e vai catalogar, literalmente entender os padrões. Aqui é a área tal, aqui é a área tal. E a gente entende os padrões para catalogar exatamente o que você faz. E é exatamente esse meu trabalho, é organizar toda essa biblioteca, estruturar, nomear, né, dar o nome aos livros dessa biblioteca toda e transformar isso em um método, que é o seu diferencial competitivo, que você tem. Pode até não saber exatamente como tá, mas você tem. Então vamos lá, agora é o ouro do vídeo. Aqui papel e caneta na mão, porque agora a gente vai entrar para a parte prática. Eu transformei isso aqui para trazer para você em 4 passos. Vamos começar com o primeiro. O primeiro é literalmente fazer a extração. Então a gente vai entender exatamente o que você faz, o que você pensa, como você decide, como você cria um raciocínio e como você executa. Exatamente isso. E para isso eu trouxe algumas perguntinhas aqui, quero que você anote, anotei aqui para te falar, para que você possa refletir aí e executar, né? Você pode parar agora esse vídeo e já fazer, ou depois que você terminar, você faz, para você começar a construir um passo da sua extração, tá? Vamos lá. A primeira, o que eu preciso entender aqui, né? Normalmente eu começo com essas perguntas aí que são: quais são os problemas que você resolve sempre? Então aqui eu gostaria que você tirasse um tempinho para listar 10 problemas. Pode ser 10, pode ser um pouquinho menos, se você não conseguir elaborar os 10, pode ser aí 5 a 8 problemas, já vai ajudar bastante, mas 10 é um bom número. Quais são os 10 problemas que você resolve bem? Ah, não resolve 10 problemas bem, mas 5 eu sei que resolvo bem, então põe aí que isso já vai me ajudar. O que você faz, a segunda pergunta aqui, né? O que você faz intuitivamente? Como que eu sei? Como que eu faço intuitivamente? É uma pergunta complexa às vezes. Então, se você não sabe assim tão naturalmente, porque é muito intuitivo, quando você resolve o problema de alguém, tem alguma coisa que você faz que é muito intuitivo. Ninguém pede para você, ninguém explica, o cliente, o paciente, sei lá, não precisa explicar, mas você já tem o feeling. A gente chama isso de feeling, você sabe o que é, né? Então, o que você faz intuitivamente? Tem alguma coisa que você faz que ninguém faz. Você sabe que tem esse olhar mais clínico, né? Um olhar mais perceptivo. Se você não sabe, não tem problema. O que você faz para descobrir? Liga pro seu cliente. Pega o telefone agora, se você puder, né? Se não estiver de madrugada aí, né? Você liga pro seu cliente e pergunta para ele o que mudou na vida dele depois que ele começou a trabalhar com você. Ele vai te falar. Ele vai te falar de uma maneira num discurso bastante natural, então anota para você poder enxergar isso. Você vai precisar ter esse olhar clínico. Qual que é a outra pergunta importante aqui? Qual que é o tipo de padrão que se repete rapidamente? Tem um padrão, todos nós temos um padrão. A gente tem um modelo de mundo, cada modelo de mundo ele repete um padrão. Então tem algumas coisas que eu faço repetidamente, apesar de às vezes não achar isso. Então eu faço coisas repetidamente, intuitivamente. Então quando seu cliente falar isso, você já vai sacar. Aqui provavelmente você vai entender. Mas reflita. Aqui o seu trabalho como especialista não é executar, gente. Eu falei num vídeo de inteligência artificial sobre isso. Quando você quiser
quiser, você pode ir lá, vou deixar o link aqui para você depois ir lá. Mas o seu trabalho é pensar, o seu trabalho é refletir. Você é o tomador de decisão aqui. E essa pergunta é sua obrigação saber. Qual que é o padrão que você repete sempre? Que você repete. Então, é uma pergunta que é o seu papel. Esse é um dever que você tem como especialista saber disso. Qual que é outra pergunta que a gente tem aqui também importante para você trabalhar na extração qual que é o erro que você vê no mercado se repetindo? Isso aqui é uma pergunta maravilhosa e eu faço muito pela brecha de mercado. Então aqui, qual que é a sugestão que eu dou de tarefa para você? Depois que você pensar, tem um erro que você já sabe. Você já pensou aí nos seus colegas, nos seus concorrentes, ou sei lá como é que você chama isso? Tem um erro no mercado que você olha e diz assim, ó, isso aqui não deveria ser assim. Você tem, às vezes, uma causa que você levanta, às vezes tem uma bandeira. Nós, seres humanos, temos essa habilidade de ser críticos. Ser crítico com você, imagina, não vai ser crítico lá fora, né? Então, qual que é o erro? O que tá acontecendo hoje no mercado que você acha assim, ó, isso aqui é um erro, isso aqui eu estudei pra caramba, isso aqui pode dar um problemão. Dá uma olhada nisso, tá? Se você não conseguir tão intuitivamente também, você pode fazer pesquisa. Tira um tempo pra fazer isso. Vem aqui no YouTube, vai atrás do seu nicho, da sua área, dá uma olhada em pessoas que fazem a mesma coisa que você, dá uma olhada na brecha, o que essa pessoa tá fazendo que você, tem coisas muito legais aqui que você concorda, às vezes que você vai pensar numa linha de pensamento, mas vai ter coisas que você vai dizer assim, nossa, isso aqui é muito raso, isso aqui não deveria ser dessa maneira. Não estamos aqui para criticar o trabalho do colega nesse sentido, é isso, é sobre a linha de pensamento, é para entender sobre você. Qual que é o erro que você acredita que tá acontecendo hoje no mercado? Essa é uma pergunta importante, tá? E a última, que a gente precisa muito, é o que você faz diferente da maioria. Então, quando você tiver essas respostas, você já vai ter ela, automaticamente ela vai aparecer. Tem uma coisa aqui que é o seu mecanismo único, a gente chama de mecanismo único, que é o que faz a metodologia se transformar em algo muito diferencial no mercado, que é o que você faz que ninguém faz. Que ninguém, né, pelo menos que a gente vai ver por aí. Então, lista umas 3, 4 coisas que você faz. A forma que você acolhe, a forma que você conduz, talvez a sua serenidade. Às vezes são coisas mais subjetivas, não precisa ser uma coisa tão específica, assim, palpável. Às vezes é muito subjetiva. Eu tenho uma cliente que a característica principal dela é serenidade. Então, o cliente se sente muito seguro pela serenidade dela. Porque o cliente fala isso, não sou eu que tô falando, não é ela que tá falando. Ela foi atrás dessa informação no mercado dela, dentro do cliente dela. Por isso que é importante você bater um papo com o cliente, porque ele vai te dar informações que você não sabe. É uma percepção de valor dele, não sua. Isso é muito importante, tá? Então aqui vai nascer o seu padrão, né, que você já tem. Então quando a gente entende o padrão, a gente nasce a metodologia. E quando nasce a metodologia, a gente para de fazer esse esforço. Então é muito importante a gente entender, né? A gente não precisa vender esforço, a gente precisa vender o seu mecanismo único. A gente precisa vender a sua transformação, que você faz, ninguém faz. Não esforço. Quando a gente está se esforçando, tem muita resistência. Você está entrando num mecanismo de resistência. Não é aí, tá? Quando a gente tem habilidades, talentos, não precisa de nada. É intuitivo. É natural. E é impressionante, é impactante para quem tá do outro lado. Apesar da gente não se reconhecer muitas vezes, né? Os meus clientes, a grande maioria deles, eu tenho que trabalhar com o reconhecimento do talento. Porque é tão intuitivo, é tão natural, é tão incrível que eles acham que não é muito. Que não é, não, mas é isso, Ana. Né? Às vezes eu tenho um impacto. Nossa, mas é só isso, mas isso não... Pra você, né? Pra quem tá do outro lado, isso é um impacto muito grande. Então, pensa sobre isso. E qual que é o passo 2 aqui? O passo 2 é organizar o seu algoritmo mental, porque é literalmente isso que você tem. Você tem um algoritmo, inúmeras sinapses mentais, inúmeras raízes aí, e a gente precisa organizar isso. E não organizar do seu jeito, da maneira como você conhece. Organizar de uma maneira mais estruturada. Então aqui a gente vai pegar todo esse conhecimento e vai transformar em algo palpável, que é embalar esse conhecimento para que ele tenha um formato específico, que a gente possa perceber o valor dele. E como que eu faço isso? Não é, eu faço o meu jeito, Ana. Esquece isso, tá? Aqui você vai pensar o seguinte, como que eu faço? Você vai organizar em etapas, em erros, em lógicas, em sequência, em cronograma mesmo, passos, como você quiser, como ficar mais intuitivo para você. Então você vai pensar assim, primeiro passo, quando eu vou resolver o problema X, lembra dos nossos problemas lá em cima, né? Lá em cima é ótimo, mas no primeiro passo. Quando eu falo dos problemas que eu resolvo, eu vou pegar este problema aqui. Pega um dos problemas que você escreveu. E aí você vai dizer, para resolver esse problema aqui, eu faço. Primeiro passo,
eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço tal coisa, depois eu faço isso. E aí resolvi. Pronto. Pode fazer em passo. Ou posso fazer em etapas. Não tem problema também. Do jeito que você acredita, porque do que você acredita é que sai o resultado. Então, na primeira etapa, eu trabalho isso com o paciente, né? Ou com o cliente. A segunda etapa, eu faço XPTO. Não precisa ser uma coisa tão específica, porque é uma etapa. Uma etapa pode ser, na primeira etapa eu converso, depois eu faço um diagnóstico, depois eu analiso, depois eu faço um relatório, depois eu boto não sei aonde, depois eu coloco na minha pasta, depois eu falo com meu marido, depois... Não tem problema, tá? Tudo isso conta. Coloco ali. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, aí eu gravo tal coisa, depois eu ponho numa pasta X, depois eu passo pra cá, pra lá, depois eu falo com não sei quem, depois eu... Entendeu? Aí eu escrevo. Eu tenho uma cliente que ela não consegue fazer sem escrever. Então, as etapas todas elas passam pelo papel. Ela precisa escrever. E isso é um mecanismo único, porque a escrita desenrola a elaboração dela mental. Lembra que a gente falou do algoritmo mental? Então, nesta etapa, se eu escrevo, eu escrevo. Ah, eu preciso colocar um post-it aqui. Não tem problema. Ah, eu uso meu tablet, ó. Tá aqui meu algoritmo mental. Tem uma coisa aqui que eu uso que é meu. É importante pra mim. Não tem problema você usar acessórios, você usar um monte de coisa. As pessoas ficam dizendo que, sei lá, ficam com preconceitos ou crenças em relação ao formato. Eu adoro isso aqui. Quando eu dava treinamento presencial, eu usava Flipchart. Se você me conhece algum treinamento, você sabe que eu usava. Sempre coloquei Flipchart, inclusive, nos meus treinamentos online. Por quê? Porque é um mecanismo único e eu tenho uma estratégia para usar isso. Porque isso me ajuda a trabalhar todo o processo de aprendizado. Então, beleza. Tô falando da minha parte aqui, mas você tem que olhar pra sua, tá? Isso é muito importante. Muito importante. É um mecanismo, certo? Então, o que acontece aqui? Quando você organiza, a sua carga mental diminui. Por quê? Você para de reinventar o seu próprio raciocínio toda vez que você vai fazer algo. Então, metodologia é uma inteligência organizada. E o terceiro passo é literalmente nomear a sua lógica. Então, agora você precisa nomear o que você faz. Então, você fez lá a etapa 1, 2, 3, você fez o raciocínio 1, 2, 3, você já fez isso, agora você precisa dar nome, porque senão fica uma experiência desorganizada. Se você não dá nome pro boi, a gente não sabe quem é. Então, agora você vai dar etapa 1, você vai dar um nome para essa etapa. E aqui você vai transformar literalmente o que você sabe num mecanismo único e numa metodologia. Aqui é onde ganha o grande diferencial. Você já deve ter se deparado no mercado com algumas pessoas que inventaram nomes, siglas, né? Aí é original mesmo de fábrica, mas por que inventaram? Não, porque construíram, desenvolveram, extraíram e aí dão nome. Eu desenvolvi ferramentas com nomes específicos. Parei, desenvolvi e dei nome para aquilo ali. Quando a gente dá esse nome, você vai começar a criar uma sinapse mental muito mais clara. Você vai conseguir explicar isso também, né? Explica mais. A extração, ó, eu vou falar do meu mecanismo. Meu mecanismo tem a parte do DNA, extração, desenvolvimento de produto, metodologia, método e venda, né? Aí sai pro mercado. Então o que acontece aqui? Tá vendo os nomes? Estão aí. DNA é um nome comum, mas não para o meu negócio. Então a extração é um nome comum para o meu negócio. Então a gente vai trabalhar. Ecossistema de produto é um nome específico e aí eu vou me apropriando desses nomes, que podem ser nomes, obviamente, eu não vou inventar um nome, não necessariamente você precisa criar um nome que nunca existiu, mas você vai se apropriando de alguns nomes que significam o que você está fazendo. Então agora você tem que nomear, tem que dar nome, literalmente nome para tudo que você está fazendo, para ficar algo bem personalizado. E aí você vai poder também entender o que você faz com mais clareza. O que não tem nome não ganha forma, e o que não ganha forma não ganha mercado. Isso é um fato. E o último passo, passo 4 aqui, não menos importante, é transformar isso numa oferta. O que é uma oferta? É literalmente a embalagem do produto. Aqui você vai pegar tudo isso e vai transformar numa oferta de uma maneira muito mais clara, porque quando a gente cria etapa, a gente dá nome para ela, você vai dizer o que na oferta. A oferta é o que, gente? Vamos entender o que é uma oferta? Uma oferta é a forma como eu comunico isso. É quando eu entrego o benefício. Anote essa palavra aí que é importante. Então, quando eu digo na etapa 1, você vai passar pela extração. Qual que é o benefício de passar pela extração? É você ter clareza de tudo que você faz, por que você faz, para onde você faz e o que você faz diferente do mercado. Então, é todo o seu projeto. Esse é o benefício. É você saber para onde que você vai, é você saber quanto que você vai precificar, é você saber quais são os produtos possíveis que você vai fazer. Então, você vê, tem benefícios passar por esse processo. Então, você olha para sua extração, né, para essa pequena extração, ou olha para as fases do que você fez, as etapas, não sei como você vai nomear isso, e entende o benefício. Quando o cliente passa por essa fase, qual que é o benefício? Quando o cliente
cliente passa por essa fase, qual que é o benefício? E aí, isso se torna uma oferta. Oferta é isso. Oferta é você transformar em benefícios específicos. Aí sim, aí você leva para o mercado porque você fez todos os passos e aí é só vender. Quando você entende o benefício, as pessoas compram. Por quê? Porque o benefício é algo que elas querem. Eu quero exatamente isso. Transformar a minha ideia em um produto. São benefícios. E aqui uma das coisas importantes é a oferta não necessariamente é um curso, né? Que as pessoas pensam isso. Ah, mas a oferta vai virar um curso. Não, não é um curso. Pode ser um curso, pode ser uma mentoria, pode ser uma consultoria, pode ser uma aula. Isso não é oferta. Oferta é a embalagem. Curso, mentoria, consultoria, planilha, isso é formato de produto. São coisas diferentes. Então, a gente precisa entender o que é uma oferta. O passo 4 é transformar numa oferta. Como que eu entrego essa oferta, Ana? Aí sim, eu vou entregar numa consultoria, eu vou entregar numa mentoria, eu vou entregar numa aula online, eu vou entregar ao vivo, num evento presencial. O formato tem que estar coerente com você, com o seu DNA, tem a ver com a sua metodologia, né? Tudo se retroalimenta. Isso você vai fazer o resto da vida aí no seu projeto. Então, o que acontece aqui? Você não está empacotando informação ou conhecimento, você está transformando o seu conhecimento em um ativo, em algo extremamente vendável. Então, vamos lá, vamos conectar todas as informações aqui. Você não precisa inventar uma metodologia, você precisa organizar, ela já existe. Então, você pega o que você sabe, extrai, organiza, nomeia e transforma isso em metodologia e produto. O problema, tenho certeza, nunca foi falta de conhecimento, mas sim o excesso de conhecimento sem estrutura nenhuma. Então, cuidado com a armadilha do conhecimento aqui, viu? Conheço muitas pessoas que caem aqui. Então, conecta tudo isso e não deixa de focar no que é importante, que é a sua metodologia. E se você quiser a minha ajuda para analisar todo o seu projeto com profundidade, transformar o que você sabe em metodologia, produto, ecossistema, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, já pode me chamar. Vai ser um prazer analisar o seu projeto e trabalhar isso numa reunião com você.